Boa noite, estamos indo para mais um episódio do nosso podcast, o podcast que vai levar para você saúde da cabeça aos pés. Hoje eu vou bater um papo com uma podóloga formada pelo Senac há 16 anos, especialista em pés diabéticos e ela é podopediatra, ou seja, ela é especialista em atendimento com crianças. Boa noite, Jaqueline. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade, e estamos aqui para poder suprir as necessidades do público sobre saúde dos pés, em especial das crianças. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, viu, Jaque? Eu estou muito feliz de conversar com você. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo, vamos falar de podologia, né? Vamos falar de podologia. O que faz um podólogo infantil? Bom, só queria falar um pouquinho sobre como eu comecei, né, com a podopediatria, que é uma área que vem crescendo bastante. E comecei a perceber isso a partir do momento que eu tive meu filho, há 7 anos atrás, né? Eu fiz um curso daqueles que toda mãe faz, né, para poder aprender a trocar fraldas, dar banho, né, fazer higiene bucal, higiene do ouvido, e eu percebi que ninguém tocou no assunto dos pés, né, e eu já era podóloga há bastante tempo, e eu falei, gente, ninguém dá atenção aos pés, né, e aí, naquele momento de palestra mesmo, eu falei, eu poderia falar um pouco sobre saúde dos pés da criança, como fazer o primeiro corte de unha, né, do recém-nascido, e as mães acharam muito interessante, e eu percebi que eu tinha conhecimento para poder me desenvolver nesse nicho. E foi onde começou minha saga com os atendimentos infantis. E comecei a buscar informações, cursos, tudo que tinha de estudos, de livros, de estudo científico, para poder me especializar. E, basicamente, o podopediatra, ele trata, ele previne, ele orienta todo o cuidado com os pés das crianças, de 0 a 12 anos. E existem muitas alterações que podem acometer os bebês e as crianças. E isso vai interferir diretamente na qualidade de vida dessa criança, considerando que a criança é muito ativa, né, o tempo todo brincando, pulando, fazendo atividades, ou até mesmo na fase escolar, que precisa praticar esportes intencionais, e até mesmo usar bastante tênis. E aí eu vi, né, uma grande oportunidade nesse nicho, e é onde eu venho me desenvolvendo bastante e me destacando como profissional. Nossa, que legal. Você já trabalhou para outra pessoa ou você desde o começo já trabalhou no teu espaço mesmo? Não. Eu trabalhei, inclusive, muitos anos, né? Assim que eu me formei, eu fui trabalhar junto com o meu professor na época do Senac, né? E aí eu já tive uma experiência muito boa, porque eu tinha ele a todo momento para poder me orientar, então foi uma experiência muito boa. Depois eu comecei a trabalhar numa clínica multidisciplinar, onde tinham outros profissionais de outras áreas, e que também me abriu o leque e me fez entender um pouco sobre atendimento na área da saúde, porque antes de me formar eu era manicure, então eu tinha uma visão, né, que era a visão estética. E aí, quando eu trabalhei nessa clínica, eu passei a ter uma visão sobre saúde. Depois eu mudei de cidade, eu morava em Barretos, e eu mudei para São José do Rio Preto, que é uma cidade vizinha. E aí eu fui trabalhar num salão de beleza muito grande, um salão de beleza muito conhecido. Então aí passei a atender pacientes mais exigentes, o que também me moldou como profissional, e me fez ser uma profissional mais ética, né, a entender algumas coisas que eu não entendia desde então. E só depois de quase 10 anos trabalhando nesse salão,
que a gente que eu digo, eu e meu esposo, porque ele também é podólogo. E nós fomos montar a nossa clínica, que é a Hope Podologia. Então, nós estamos na Hope já há 3 anos, né? Desde quando começou a pandemia. Em plena pandemia, nós abrimos a clínica. Nossa pela Senhora. necessidade. Então, assim, foi um turbilhão, né, de emoções, mas foi a melhor coisa que nós fizemos como profissional. Eu acho que um momento extremo exige atitudes extremas, né? É Então, verdade. a gente precisava daquela atitude naquele momento e foi muito assertivo. Estamos muito felizes e crescendo. Não, tá. Pronto? Eu trabalhei em bastante empresas assim que me ajudaram a desenvolver como profissional. Que legal, né, Jaque? Tudo é experiência. Na hora que a gente está vivendo, dá raiva, né? Sim, nem sempre é fácil. A gente passa uns perrengues, mas os perrengues é para lapidar a gente. Mas Exatamente. só que a gente só consegue ver isso depois. Na hora que a gente está passando, a gente não consegue. E assim, na hora que a gente tá, quando passa, né, e a gente pensa, fala, nossa, se naquele momento eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, teria sido tudo mais fácil, né? Mas é o processo, né? A gente precisa passar, e aprender com aquilo. Então, Exatamente. foram momentos e situações muito importantes que me moldaram como a profissional que eu sou hoje. Muito legal, muito legal. Por que você acha importante uma criança ir ao podólogo? Bom, eu entendo que a criança é a base de tudo, né? Tudo que você começa bem, tem uma tendência muito grande de continuar bem. Então, hoje eu percebo que 80% dos adultos que a gente atende com traumas ou com alterações significativas dos pés, tanto de marcha, como lesões, como nas unhas, eu percebo que vem de traumas de infância, né? Muitas vezes, eu conversando com os pacientes, né, a gente percebe que foi uma criança que não teve atenção devida. Então, vamos supor, hoje um adulto que sofre com esporão de calcânio, né, que é uma doença muito conhecida, às vezes lá na infância, se tivesse tido um suporte, poderia ter analisado uma pisada inadequada e ter utilizado o sapato adequado ou uma palmilha postural que evitaria toda essa situação na fase adulta. Então, você acompanhar a criança vai evitar que esse adulto tenha problemas nos pés. Então, eu vejo por isso, para fazer esse trabalho preventivo, tanto da marcha, né, que é o jeito de andar, o jeito que esse pé está desenvolvendo. Se é um pé que é desabado, se é um pé cavo. Então, tudo isso vai fazer com que evite desse adulto ter problema aí Ô, na Jaque, vida, só né? fazendo um parênteses aqui, Hum, você é nova ainda, não sei se você teve contato com isso, mas independente disso, quando a gente começa a estudar alguma coisa, a gente tem que entender a história pregressa daquela profissão, né? A gente sim, sim. aprende desde que ela começou. Então, onde foram parar aquelas botas ortopédicas horrorosa, pesada, que eu usei, tá? Eu usei com Sim, 3, 4 anos de idade. E hoje a gente entende que é normal ter um pé chato quando é pequenininho. sim, sim. E eu fui judiada. Tenho É, traumas horrorosos, mentira. Mas na usei, era verdade, horrível aquilo.
Aquelas botas eram muito utilizadas, né? Mas hoje entende-se que um pé chato, né? De uma forma mais, vamos falar assim, o pé chato, ele é muito comum na infância, porque os arcos de sustentação não estão prontos, né? Os ossos ainda não estão totalmente formados. Tem ossos que vão terminar sua formação quando já está na fase da adolescência, com 15 anos. Um exemplo disso é o navincular, que é um dos sinais de sustentação do arco do pé, né? Que é como se fosse um elástico que sustenta o pé, que dá essa firmeza no pé. Então, antigamente, qualquer pé que se via com um arco desabado, com um pé chato, já ia e colocava aquelas botinhas rígidas, né? Sim. E que muitas davam lesões no futuro, como a Joanete. Muitas pessoas com um pouquinho mais de idade, entre 45, 50, 60 anos, que usaram dessas botinhas, tem um problema da Joanete. Eu Né? tenho, será que é disso? Eu sempre achei que Provável. foi por causa do salto fino que eu usei a vida toda. Também o salto piora a situação, mas a botinha inibe a formação saudável dos ossos, que se chamam metatarsos e falanges, que é os ossos antes dos dedos e os dedos. Então, tem estudos que falam que a botinha nessas pessoas causaram bastante alterações aí desta região, desses ossos, né? E por Então, que será que provavelmente. eles pensavam que a botinha ajudava? Porque a botinha, na verdade, ela vai estabilizar o pé, né? E ela já tem essa elevação, esse arco, que entendia-se que ele ia estimular a elevação, né, do pé chato. Era tão pesada, Jaque. Era pesada por conta do material também, né? O Muito material era, pesada. era uma borracha muito pesada. Hoje existem ainda esse tipo de botinha, mas para um público bem menor, né? Crianças, principalmente autista, que tem desabamento, para adultos como diabéticos, né? Que tem alterações. Então, assim, é um público bem menor. Crianças que tiveram pé torto congênito, que ainda precisa de correção. Certo. Mas, assim, o saudável para uma criança é o mais próximo do descalço, que a gente chama de barefoot, né? Que é os pés descalços. Então, quanto mais próximo disso, ou isso, mais saudável. Porque se essa criança tem contato com solos diferentes, isso vai fazer um estímulo de estímulos neurológicos que vai estimular o desenvolvimento desses arcos. Então, será com certeza um pé saudável. Que legal. Eu escutando essas dicas sempre falo. Eu tenho uma netinha, né? De 1 ano e 8 meses. Que gracinha, uma Só fase anda ótima. descalça, só anda Isso é muito descalça. bom. Eu falo que criança saudável é criança que anda descalço. Isso. Até que idade você atende no teu consultório dessa parte de pediatria? De 0 a 12 anos. De 0 a 12 anos. Então eu já atendi bebê de 8 dias, para você ter uma ideia. Entendi. Como é que é feita a anamnese da criança? Bom, o ponto de partida é claro que tem as fases, né, Valéria? Uma criança, a gente vai avaliar formato de unha, se essa criança não tem sindactilia, que é a não soltura de um dedo no outro, né? Então vamos avaliar se tem sindactilia, se tem dedinho a mais, se tem dedinho a menos, se os maléolos, que são os ossos laterais, se eles estão bem posicionados. Então, basicamente é isso, é uma avaliação mais superficial. Quando essa criança já está caminhando, a gente consegue fazer uma avaliação de postura, né? Se os joelhos estão bem posicionados, que é o joelho em valgo ou varo, que é aquela perninha que eles falam em alicatinho, né? Sim. Ou os joelhos mais próximos um do outro. Então, a gente vai fazer a avaliação disso, fazer a avaliação da funcionalidade do arco, que é
O pessoal fala se é chato ou é cavo, né? Então, a gente faz um teste que eleva o dedão e vê se o arco se movimenta. E aí a gente percebe se esse arco está desenvolvendo de uma forma saudável ou não. E com o passar do tempo, essa avaliação ela vai expandindo. Aí depois a gente pode colocar esse aparelho, que é o podoscópio, para o limite de contato desse pé no chão, né? A Então, se avaliação tiver da uma unha. rigidez ali quando você levanta o hálux, o dedão, né? Se tiver Isso. uma rigidez ali, o pé tá mais chato. Tá tendo uma. Na verdade, você vai ver que ele não tem função ainda. Se você levanta o hálux, essa criança em pé, né, de uma posição reta e confortável, se você levanta o hálux, que é o dedão, e esse arco não movimenta, é porque ele ainda não está formado. Então, se você levanta e esse arco levanta junto, é porque ele já tem uma força, uma rigidez, né, de função normal. Então, é um teste bem interessante, chama Jack Test, se alguém quiser pesquisar aí sobre ele. Como chama? Jack Test. Jack Test. Isso. Entendi. Você falou assim que atende um bebê, mas esse bebê ele não foi para uma consulta comum, ele foi por um caso pontual? Seria isso? Infelizmente, Normalmente? infelizmente ainda quando percebe alguma alteração, tá? Vamos chegar, se Deus quiser, em breve, no momento em que os pais vão levar para fazer um trabalho preventivo, assim como está sendo com o dentista hoje em dia, né? Igual antes, os pais É levavam verdade. as crianças só quando já estava com dentição, quando os dentes já nasciam tortos, enfim. Hoje não, hoje o bebê nasce e aí já leva no odontopedia acompanhamento, né? Como que esse dente vai crescer, a limpeza da gengiva, né? Todas as orientações. Então, eu espero que em um futuro bem próximo, chegamos nessa fase. Mas hoje, nesse momento que nós vivemos, os pais geralmente levam quando percebem alguma alteração. Uma alteração de unha, uma onicocriptose, que é a unha encravada, até essa questão do pé chato, né, que preocupa um pouco, ou uma pisada mais, a gente chama de pronada ou supinada, né, para dentro ou para fora, ou quando essa criança num estágio maior pratica um esporte e tem lesões recorrentes das unhas, ou quando existe a possibilidade de uma micose. Eu atendo criança de 8 anos que teve diagnóstico de onicomicose. Não é muito Nossa. frequente, mas pode acontecer, né? Então, hoje os pais levam quando percebem alguma alteração, tá? Mas Você vamos chegar acha numa que fase de preventivo. sim, sim, mas eu acho que também a podologia está crescendo nisso, Muito, né? muito, com certeza. Eu acho que era pouco disseminada a podologia. As pessoas não conhecem direito, não têm Sim, noção do campo que a gente pode atuar. Então, eu acho que isso também restringe bastante, né? é. Mas eu percebo uma criação, um crescimento muito rápido da podologia, principalmente por conta de rede social. Sim, Assim, é lógico que não é tudo que é saudável que a gente vê, mas que sim. de certa forma divulga a profissão e a importância da profissão. Então, eu acho isso tudo muito positivo, muito bom. Sim, aí fica um alerta para as pessoas, quando forem procurar um profissional, buscar saber se aquele profissional é especializado, há Isso, quanto, né? busque a formação desse profissional, se esse profissional Exatamente. realmente é um podólogo. Hoje, infelizmente, a gente ainda não tem uma regulamentação absoluta da podologia, né? Estamos caminhando para isso, mas busque um profissional capacitado, habilitado e que te olhar como um ser humano, né? Não só Sim, como mais um. Então, isso é muito exatamente. importante. Como um número, né, Jaque? Exatamente, A gente isso. vê muito isso, até na medicina. Você sabe que eu, abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, para ilustrar o que a gente está falando, hoje eu fui ao médico de manhã.
Uhum. Quando eu fui numa cirurgia vascular, quando eu tinha 15 anos, eu tirei a safena do joelho para baixo da perna direita. Ela, Nossa. ela estufou e eu tirei. Eu não me lembro quais foram os motivos que o médico deu na época para fazer essa cirurgia. Eu não tenho essa memória. Eu só sei que ela era feia. Isso eu lembro, que ela era feia, eu tinha vergonha dela. Ele tirou do joelho para baixo e disse que do joelho para cima não precisava tirar. E do joelho para cima, ela dentro assim da coxa, da parte de dentro, né, entre as duas pernas, Sim. ela tá um pouco alterada, mas já está há muito Nossa. tempo, já está há muito tempo. Eu não sinto nada, eu não sinto dor, eu não sinto desconforto, eu faço atividade física todos os dias, não Uhum. sinto nada. Mas eu falei, é melhor eu ir, porque também tem um adendo. Depois que eu comecei a fazer podologia, ter contato com essa profissão maravilhosa, que eu estou muito apaixonada, eu tive uma percepção completamente diferente da minha saúde. Eu presto atenção no que eu como, eu me dediquei ainda mais à atividade física que eu já fazia antes. Já fazia. Já fazia, e aí eu intensifiquei, não falto por nada, é um compromisso que eu tenho comigo, vou me arrastando e volto feliz, e assim por diante. E por conta de entender como a anatomia do nosso corpo é tão perfeita, como o nosso corpo é tão perfeito, eu tomo cuidado com o que eu bebo, com o que eu como, com tudo. A Sim. nutrição de todas as formas, até do que eu consumo em termos de informação, eu também Isso. filtro, que Eu acho também que é um dos mais importantes, né? Nossa saúde não é mental. a nossa saúde mental, Sim, porque ela faz parte da nossa reabilitação, da nossa cicatrização claro, e sem daí por dúvida. diante. E aí eu cheguei lá e falei para a médica, era uma médica, eu falei para ela o motivo que eu tinha ido lá, que o clínico tinha me encaminhado, porque eu pedi assim, assim, e levei os exames que eu tinha feito, exames laboratoriais. Aí ela falou assim, ela só anotou, nem olhava direito para mim, né? Conversando comigo. Aí ela falou assim: eu vou pedir um Doppler venoso para ver se está tudo bem. E se for o caso, a gente faz uma intervenção com espuma. Que foi isso que eu fui buscar lá, tá? Na verdade, foi isso. Aí eu falei: tá bom. E eu falei: você quer ver meus exames, né? Laboratoriais. Aí e eu falei: tem um eletro e tem o exame de sangue, exame de urina, exame de diurese 24 horas. O médico pediu tudo. É pelo SUS, tá? Eu tô falando do SUS. Aham. Aí ela falou assim para mim: não, esses exames não vão acrescentar em nada no que eu vou fazer com você. Uau. Eu falei assim: eu pensei que fazia parte de mim. Eu falei, eu pensei que fazia parte de mim, que ia interferir. Poxa, Jaque, não precisa ser especialista. Se eu tiver com triglicerídeos alto, ela Uhum. vai fazer uma intervenção, não é tão invasiva, mas é uma intervenção numa Claro, veia que pode estar cheia de gordura, com não é certeza. verdade? Então, É. sabe? Mas ela não viu mesmo assim. Ela não viu. Essa questão da saúde, né? é, eu percebo que hoje as pessoas, os médicos, assim, a área da saúde no geral, vê a gente de uma forma muito fracionada, Com certeza, eu falo isso né? toda hora. Porque o especialista, o ortopedista. Mas tem um ortopedista em tornozelo, em joelho, em quadril, em coluna, em É braço, em verdade. ombro. E aí esquecem que nós somos seres sistêmicos. A gente funciona como uma máquina em que uma coisa influencia na outra, né? Sim, A gente que estuda podoposturologia, a gente vê muito isso, né? Vamos supor, às vezes, uma criança que está com uma alteração na marcha, né? Às vezes uma pisada, qualquer tipo de alteração, assim, no geral. Às vezes aquilo está relacionado com a TM. Às vezes aquela criança sim, precisa usar um aparelho, né, ortodôntico, ou às vezes aquela criança tem um estrabismo e ela está perdendo o ponto de equilíbrio.
e ela anterioriza o corpo, ela posiciona o corpo para frente, que vai lá no dedão, no pé, e encrava a unha, e a unha fica inflamando de uma forma recorrente, e um profissional da podologia não consegue resolver. E aí Sim, ele não tem o olhar para entender que o problema não está ali. O problema está no estrabismo, e aquela criança precisa de óculos. E a partir do momento que ela põe o óculos, ela consegue alinhar o corpo e aí resolve o problema da unha encravada. Então, somos um sistema, a gente funciona como uma ferramenta mesmo, uma máquina, né? Que uma sim, uma coisa puxa a outra. engrenagem. É uma engrenagem. Se Exatamente, uma alguma coisa não engrenagem. estiver funcionando bem, vai Isso. culminar em outra. É. E o, E o que você está falando aqui, o que a gente está conversando aqui, é o seguinte: é um óculos, um aparelho, uma falta de visão, é, qualquer coisa pode mudar a nossa forma de andar. Até uma sim, cólica menstrual numa menina até muito uma jovem. cólica, exatamente. Igual um adolescente está passando ali por um estágio escolar difícil, né, sendo muito cobrado na escola, porque vai entrar no... Ele começa a se retrair, mudar a sua postura, né, ficar com a musculatura toda contraída e começa a Sim, pisar de uma forma diferente. E então, assim, a gente precisa olhar para tudo isso. Então, quando eu atendo adolescente, eu converso muito isso com o responsável. Ah, mas está andando diferente, está com a cabeça muito para baixo, mudou. Mas por quê? Por causa da fase que aquele adolescente está, né? E sim. aquilo vai passar. E é importante acompanhar bem isso mesmo, o nosso todo, né? O nosso mental, o nosso espiritual, o nosso físico precisa estar alinhado. Quanto mais alinhado, melhor a gente fica. Com certeza. E aí não parou por aí. Ela falou assim para mim: vou passar uma medicaçãozinha para a senhora. Aí eu falei, mas a medicação seria para quê? Ela falou assim: ah, para inflamação, para dor, para cansaço. Eu falei, mas eu não sinto nada. Ah, então é melhor eu não passar, né? Ah lá, nem ela sabe o que ela está Tá fazendo. entendendo? E olha, eu não estou falando aqui fazendo nenhuma apologia contra a medicação. Eu sou super a favor. Se você está Sim, doente, tem que ir no médico, tem que fazer o tratamento direitinho. Mas será que alguma coisa não poderia ser evitado? com Será certeza. que a prevenção não é melhor? Por que ela ia me dar um remédio se eu não fui lá me queixar de dor nenhuma, né? Exatamente. Não é verdade? Aí, vamos supor, se a pessoa não tem a mente aberta, não é minimamente esclarecida, e eu não estou falando da podologia, uma pessoa que pense um pouquinho melhor, tenha a cabeça mais aberta, que leia, qualquer coisa assim, a pessoa vai falar: vou passar uma medicação, vai pegar lá o papel e vai passar na farmácia para pegar a medicação. E vai tomar. E toda medicação vai ter um efeito colateral que Com vai certeza. trazer um prejuízo à saúde daquela pessoa de alguma forma, né? E Sim. aí, quando você vai ver, você está tomando 300 medicações e não sabe nem por que está tomando, O que as que tá tomando? medicações não se conversam e você acaba tendo outros problemas. Isso é fato. Exatamente. Não, não é Exatamente. verdade? Eu falo assim, já que só pegando um gancho falando sobre medicação, eu falo que aquilo que a gente compra na farmácia é droga. Por isso que se chama drogaria. É, Remédio é aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe e aquilo que a gente vive, que a gente experiencia. Isso é remédio. Agora, o que a gente compra lá na farmácia é droga. Então, tudo. E a droga, ela sempre tem o benefício e o malefício. Às vezes o sim, benefício no momento é resolver aquele problema de dor, mas o malefício ele pode trazer lesões gravíssimas no decorrer da sua vida, né? sim, Então o remédio é aquilo que vem da natureza, do nosso alimento, daquilo que a gente bebe, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente escuta, né? Isso é. sim é remédio. E a gente e precisa, em alguns momentos, precisa, e Sim, dependendo claro. do quadro da pessoa, precisa. Mas eu estou falando de uma coisa mais preventiva, que é bem o nosso papel, né, Jaque? É a prevenção. É a, E é isso a, de uma forma mais consciente, né? eu acho. Então, pelo menos, perco bastante tempo em conversar com o meu paciente antes de qualquer coisa. Isso é muito importante, né? Eu fui Fazer uma atender avaliação adequada.
eu fui atender um senhor, fiz um home care, porque ele está tratando de um câncer, faz diálise 3 vezes por semana e tem uma bolsa de colonoscopia. Uhum. Coloscopia. E aí, eu conversando com ele, depois que ele me falou todo um monte de medicação, e eu fiquei uns 30 minutos só batendo papo com ele, querendo entender o que acontecia, porque ele estava preocupado que a unha dele encravava. Ele está andando de andador, perdeu muita massa muscular porque ficou na UTI, Na UTI. e o pé esquerdo, eu acho, tá um pouco equino, sabe? Ele Sim, não tá. Aí eu deixei ele falar o que ele queria, depois eu falei, seu Vitor, o que menos importa agora é a gente cuidar da unha encravada. Vamos fazer uma boa profilaxia, vamos cuidar desse corte, e conforme o senhor for melhorando e se liberando das outras medicações e volte às suas atividades normais, a gente pensa numa correção da unha encravada. Se a unha continuar encravando, que pode ser que nem encrave, pode ser que nem, pode né? ser que melhore no decorrer do tempo, né? Eu falei, eu seria muito leviana se eu colocasse uma órtese no senhor. Nesse momento, o senhor não está nem apoiando o pezinho no chão. Depois ele Isso, me agradeceu. Ele falou assim: não, eu gostei da sua sinceridade. Sabe? exato. Então é assim, entender o que levei olhinho essencial de lavanda, porque eu percebi que ele estava muito ansioso, Ansioso. conversando no WhatsApp antes de ir. Eu já percebi isso. Então, eu acho que está faltando isso, né, Jaque? Essa Com certeza. atenção para a pessoa e parar de fracionar a pessoa. A gente é um todo, a gente tem que ser tratado de forma integral, Integral, com certeza. Eu né? acredito muito nisso, viu, Valéria? E eu percebo que os profissionais vêm melhorando quanto a isso, sabe? Eu atendo, a minha cidade, São José do Rio Preto, é uma cidade muito voltada para a área da saúde, então tem muitos médicos, muita clínica, escola de medicina muito conceituada. Sim. Então, eu atendo bastante médicos, assim, que estão começando, que estão estudando, que estão fazendo residência, e eu percebo que eles já estão vindo com outro chip, vamos dizer assim. Que bom, né? Eles estão vindo com um olhar mais humanizado, sabe? Bem mais sistêmico. Então, eu vejo que está acontecendo uma melhora, está acontecendo uma mudança aí de profissional da área da saúde, e nós também somos um exemplo disso, né? Antigamente, quem que Sim. se preocupava com o pé, né? O pé era uma coisa que ninguém se preocupava. E hoje a gente percebe que o pé é nossa raiz, né? Se a Sim. gente caminha bem, a gente está bem. É. Se a gente não sente dor no pé, o nosso dia vai ser muito melhor, muito mais produtivo. E para a criança também é assim, né? A criança ela precisa fazer atividades hoje, e eu falo muito isso nas palestras, né? Estão ficando muito tempo em celular, em videogame, em televisão, e deixando de ser criança. Estão sendo incapacitadas de fazer aquilo que elas precisam fazer. Porque o movimento da criança, ele é fisiológico. O organismo delas pedem, entendeu? Então, para uma criança que está ali escalando, pulando, pisando em terrenos diferentes, isso está causando estímulos que está aumentando a sinapse cerebral dela. O que Então, você acha do andador para uma criança, para um bebê que ainda não começou a andar? sinceramente, é péssimo. É, É né? um veneno para a criança. O andador, ele deveria ser assim banido, entendeu? Porque você está pegando uma criança que ela não está pronta, ela não está preparada para ficar na posição erétil, em pé, e colocando ela ali numa postura totalmente inadequada. O pé muitas vezes ele não faz a marcha completa, e isso vai atrapalhar muito o desenvolvimento neuromotor dessa criança. Por que eu te digo isso? A criança tem as fases. Então, quando ela é bebê, ela é recém-nascida, ela fica mais na posição fetal, a posição que ela estava acostumada a ficar, né? Mais encolhidinha. Depois, vai passando os meses, ela começa a sustentar a cabeça, ou seja, a cervical, a musculatura da cervical está começando a ganhar resistência e força. Depois ela começa a levantar os braços, né, os membros superiores, ou seja, aquela força que ela conquistou
na cervical começa a ir para os membros superiores, depois ela começa a sustentar a coluna, então ela fica com o corpo um pouquinho mais elevado, depois ela começa a sentar ou engatinhar, os membros inferiores começam a ficar mais resistentes, ela começa a engatinhar e subir, escalar nas coisas e ficar em pé, e depois disso ela começa a caminhar. Então ela começa a ficar em pé com apoio, caminhar com apoio e depois andar sozinha. E ainda assim, ela está conquistando o seu ponto de equilíbrio. Por isso que ela abre os braços, né? Ela projeta os braços para fora do eixo para poder encontrar um equilíbrio, como se fosse alguém numa corda bamba. Então, a pessoa, quando está na corda bamba, ela abre os braços para poder conseguir encontrar um equilíbrio. E quando a Então, gente põe no andador, a gente está acelerando o processo, seria isso? na verdade, nem acelerando, a gente está atrapalhando o processo. Porque essa criança vai ficar com um déficit de fortalecimento muscular. Então, todo esse processo que eu falei, do zero até essa criança andar, é uma média de 12 meses, de 12 a 14 meses. Essa criança demora para poder fortalecer toda a musculatura do corpo e estar em pé com equilíbrio. Aí, quando você pega uma criança, sei lá, com 3, 4 meses e coloca no andador, o que você faz? Você atrapalha todo o fortalecimento muscular. Aí lá na frente, tudo bem, essa criança ela vai aprender a andar, obviamente, né? Porque ela vai ter outros estímulos. Só que aí a chance dessa criança cair é muito maior, a chance dessa criança ter problemas na pisada e na marcha é muito maior, porque ela não passou pelo processo de desenvolvimento natural dela. Então, por isso que eu não sou a favor do andador. Claro que ajuda a mãe, né? A gente pensa nisso, porque eu também sou mãe. Ajuda a mãe, você põe a criança ali, você consegue lavar uma louça, você consegue fazer um almoço, você consegue tomar um banho, muitas vezes. Sim. Mas a gente precisa pensar também no problema que isso vai causar na criança. Então, assim, custo-benefício. É, verdade. Mas é que antigamente também não se pensava muito nisso, né? Acho que é Não se uma coisa pensava. mais nova. Graças a Deus está mudando, né? Sim, A com gente certeza. vai melhorando. E a informação está chegando, né, para as pessoas. Sim, a informação ela está acessível, muito Isso. acessível. Tem de tudo, tem muita coisa ruim, tem muita groselha, mas tem muita Sim, coisa bacana. Você tem que saber muita coisa boa. pesquisar, né? E Exatamente, quando a exatamente. gente não sabe por que caminho vai, a gente procura alguém que já foi e pergunta: Ó, você sabe, me dá uma dica aí, o que eu leio Isso, sobre isso, né? A- exatamente. Agora, já que me tira uma curiosidade que a turma aí não sabe. Como é que um bebê nasce com unicocriptose, com unha encravada? É louco isso, né? É louco isso, mas isso tem a ver com a posição fetal, tá? O bebê, ele fica dentro da bolsinha gestacional e vamos supor, geralmente, os bebês que têm a unha encravada são bebês que têm uma massa adiposa maior, que são mais gordinhos, que têm mais gordurinhas, Ah, né? entendi. E a unha fica enfiadinha ali, né? Isso, e a unha, ela fica ali dentro da polpa digital, que já é um pouquinho mais exacerbada por conta da gordura, tá? Aí, quando a mãe chega e fala, nossa, já nasceu com a unha encravada. Não tem como a criança nascer com a unha inflamada. Às vezes, Ah, tá. esse dedinho, tendência, essa unha já tá um pouquinho é, mais, eu digo involuta, né? Mais profunda ali na polpa do dedo. Mas inflamada, não. Por que não? Porque dentro do útero, da bolsa gestacional, é um ambiente estéril. A criança ainda não teve contato com nenhum tipo de micro-organismo. Agora, a partir do momento que essa criança nasce, ela tem contato com os micro-organismos e aonde pode se desenvolver uma onicocriptose. Tá? Mas antes disso, não. Antes disso, ela pode ter uma tendência. Mas só depois do momento que essa criança tem acesso ao mundo exterior, vamos dizer assim, que é Entendi. onde ela vai ter problemas inflamatórios. Mas é um problema muito recorrente e está relacionado, sim, à posição do bebê dentro do útero. E é difícil de cuidar de um bebê recém-nascido? Tirar?
Não, é mais difícil cuidar de uma criança que tem trauma já, de uma criança que outra pessoa tentou desencravar a unha, ou às vezes é uma mãe que corta a unha dessa criança muito curta e a criança sente dor, porque não Certo. pode cortar muito próximo, Ou porque tem cuidar da uma. mãe, né? Ou cuidar da Exatamente. mãe. Exatamente. Então, assim, o recém-nascido não é difícil. Obviamente, é uma criança que vai mexer mais, que vai puxar o pé, mas existe todo um método, né, para a gente poder conseguir cuidar dessa criança de uma forma adequada. Mas, assim, quando vem bebezinho é a parte mais gostosa, né? Eu falo que é a hora da fofura lá na Eles clínica. até dormem, né? Eles até dormem quando Dorme, tá dorme. atendendo. Isso. E a parte sensorial deles também é um pouco prematura. Então, às Sim, vezes, a mãe chega lá sofrendo, né? Achando que a criança vai morrer de dor. E muitas vezes não. Às vezes, para ela é uma coisa tranquila, ou às vezes essa criança sente dor depois que faz. Né? Existem casos de bebês assim, bem novinhos, que a gente faz a limpeza, o procedimento que tiver que ser feito, e a criança não chora. Aí depois, na hora que vai embora, dá um choro do nada. Ou seja, a parte neurológica, né, ela tá respondendo de uma forma atrasada ali, né? que Mas bonitinho. sempre dá tudo certo, sempre dá tudo certo. Jaque, o que que a gente tem para oferecer para as crianças de tratamento, de um modo geral? De um modo geral, nossa, nós temos muitas opções, né? Eu falo que a podologia, ela guarda assim grandes segredos. Para a criança, a gente pode fazer um acompanhamento do corte correto da unha, da análise da biomecânica, né? Ver a formação, se essa estrutura óssea está adequada, se o arco tá ok. Agora, existem crianças que já vêm com patologias, vamos dizer assim, né? No caso de uma unha encravada, dependendo da resistência dessa unha, nós temos opções de órteses que fazem a correção dessa unha. Ah, legal você falar da órtese. É adequado colocar órtese em criança com menos de 12 anos? Pode ser colocado, mas o mais importante é o olhar do profissional, porque a gente precisa ver se essa unha é resistente o suficiente Era isso que eu ia te falar, porque para suportar uma tração. é uma unha mais fininha, né? Isso. Mas, ó, Valéria, sinceramente, eu já avaliei unhas de adolescentes de 12, 13 anos que eram extremamente finas e não era inviável colocar órtese, porque a Certo. órtese ela pode causar uma onicólise, que é o descolamento da unha. Sim, sim. E já tem de crianças com 7, 8 anos que a unha era muito bem estruturada e que a gente conseguiu colocar a órtese tranquilamente. Então também Então, tem que ter esse olhar. tem que ter o olhar. Você precisa ver se essa unha tem a espessura adequada para colocar a órtese. Então, Sim. isso depende muito da fisiologia E dessa aí tem um criança. tipo de órtese específico? Você usa fibra de memória ou você pode ousar? Na criança eu gosto muito de usar a fibra. Agora, se é um adolescente que tem uma unha mais resistente, dá para a gente colocar um fio, né? Que é a órtese metálica, para fazer uma tração mais rápida, mas aí vai depender muito da avaliação que for feita, né? E do protocolo que a gente vai utilizar no tratamento. E o tratamento perduraria por um ano, que nem um adulto, né? De um ano mais ou De menos, órtese, ou é não, de órtese menos? geralmente é menos, né? Porque é uma unha mais flexível, mais hidratada. Então é uma média de 5 meses, 6 meses no máximo de tratamento. Tem que ter um comprometimento, né, Jaque? E essa parte do comprometimento vai depender muito dos pais, né? Sim. Porque para uma criança é igual uma criança que está obesa. Por que ela está obesa? Porque os pais compram um alimento, não é a criança vai lá no mercado e compra as guloseimas, os sorvetes. Então, eu falo que o tratamento podológico na criança depende muito dos pais. Eu. Tá me ouvindo? Alô? Melhor. Voltou?
É, eu pensei que não era muito adequado, mas aí você explicou por quê. Eu sempre via as crianças com essa unha mais fininha. E Sim. aí já tem aquela preocupação do descolamento que pode gerar um problema maior, né? E por muito mais tempo, né? Quais os cuidados primários que você acha que os pais devem ter com as crianças? O básico do básico. Olha, o básico do básico é fazer um corte reto da unha, o mais retinho possível. Tem algumas crianças que têm uma alteração que se chama coiloníquia, que é as pontas das unhas levantadas, como se fosse uma colher. Isso é muito comum, tá? Acontece bastante. Então, cortar a unha de uma forma mais reta, né? A gente chama de anatômica, porque às vezes precisa dar uma leve arredondada. E depois vir com a lixa e fazer o acabamento. Então, um corte adequado. Sem cortar essa unha muito curta, é importante deixar uma borda livre, uma margem livre, para não ferir, tá? O dedo dessa criança, porque às vezes tem uma pele que é vascularizada atrás da unha. Então, se pega aquela pele, a criança sente dor. E é onde ela começa a gerar trauma de cortar as unhas. O momento do corte da unha precisa ser um momento de prazer para a criança. Oi? Precisa ser um momento de prazer para a criança. Então, assim, cria, né, esse momento com brincadeiras, com uma música gostosa, com uma massagem depois, né, para essa criança poder acostumar e achar aquele momento um momento gostoso, um momento saudável, né, ou com o pai, com a mãe, com o responsável. E outro fator predominante para que essa criança tenha qualidade, né, que tenha pés saudáveis, é o calçado. Então, se é uma criança que não tem alterações, eu digo alterações como doenças e tal, um calçado mais próximo do descalço possível, né? Um calçado que não tenha uma palmilha muito grossa, que não tenha muita elevação do solado, o contraforte, que é a parte de trás, né, do sapato, bem flexível, a parte da frente do calçado, dos dedos, que tenha uma largura que acomode bem os pés, né, não sejam muito ajustados. Tudo isso vai trazer qualidade e saúde para o pé dessa criança. E quando puder, descalço. Oi? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. E quando puder ficar descalça, Jaque, o máximo de Isso. tempo que for possível. É muito saudável. E assim, colocar essa criança para poder caminhar é, em solos diferentes, né? Como grama, em areia, realmente em lugares que possam ter estímulos sensoriais. Isso vai ser muito bom para a criança, né? A criança fazer escalada, subir. Então, estímulos mesmo sensoriais vai ser importante para essa criança ter saúde. E quanto à prática de esporte para a criança? O que você acha? Você acha adequado? Ou que tipo de esporte? A partir de que idade? O que é legal? Eu acho que tudo em excesso é prejudicial, né? Se você colocar uma criança para fazer um treino muito intensivo, isso vai gerar problemas, principalmente nos pés, né? Então, vamos supor um menino que joga futebol com muita frequência, com treinos muito intensos, e isso pode trazer problemas, né? Considerando que nós falamos no começo do podcast que os ossos ainda estão em formação, os Sim. ligamentos ainda estão em formação, os arcos de sustentação ainda estão em formação, então tudo que for muito extremo pode causar lesões, inclusive fratura. Tem uma fratura que é muito comum no calcânio para crianças que praticam esportes com muita intensidade, né? Vamos supor a menina que começa a fazer balé muito novinha, evita de colocar ela na ponta, evita Sim. porque isso vai trazer problemas bem sérios. Então, tudo bem fazer esporte, fazer um futebol, uma natação, um balé,
mas de uma forma moderada. Evitar os excessos. Então, o esporte é muito bom, como tudo na vida, mas precisa de moderação. E depois, com o passar do tempo, pode ser intensificado, mas com acompanhamento, sem dúvida. Entendi. É porque as lesões causadas numa criança que ainda não tem os ossos totalmente formados vão trazer consequências extremas também, né? Com certeza. Porque a criança ela está em processo de crescimento. Então, como que essa criança cresce? O osso, ele dilata e depois ele calcifica. O osso dilata e depois ele calcifica. Então, nesse processo de calcificar, se houver uma lesão ali, aquela calcificação, ela vai ser ineficiente, ser de uma forma saudável. Por isso que é importante controlar essa questão do exercício físico. Entendi. E quando você faz uma anamnese, que você está atendendo uma criança, você consegue, com o teu olhar, que já está mais apurado para a criançada, verificar se tem alguma outra questão ali, talvez neurológica, um problema nutricional, alguma coisa do gênero? Sim. Você consegue? Como eu já sou profissional há bastante tempo, esse olhar, né? E hoje, como a informação chega muito fácil para a gente, então, hoje, quando chega no meu consultório, eu consigo perceber se essa criança está sofrendo com ansiedade, né? Porque a onicofagia, que é o hábito de roer a unha, está Sim. relacionado à ansiedade. Se essa criança tiver ferimentos recorrentes, vamos supor, um adolescente estiver se cortando, tem a ver com ansiedade e depressão. Uma criança muito agitada, que às vezes não consegue terminar um assunto, não consegue explicar o que aconteceu com o pé dela, às vezes ela pode ter um déficit de atenção, né? Uma criança que não consegue ficar muito tempo no consultório, ela pode ter um hiperativismo, ou às vezes uma criança que não consegue se comunicar de uma forma adequada, que não consegue olhar nos seus olhos, pode ter um grau de autismo, né? Então, são situações que, com o passar do tempo, você consegue fazer avaliações clínicas, né? E, geralmente, quando tem, Valéria, esse tipo de alteração, o responsável, ele já chega com essa informação. Ah, era Então, isso que eu ia te hoje, falar. Se você tem hoje, abertura para sim, falar com os pais sobre isso. sim, hoje as pessoas não têm mais tanta dificuldade de falar sobre isso, porque antigamente era um tabu, né? É Vamos supor, às vezes verdade. uma criança com autismo, uma criança com Down, era um tabu para os pais, né? Então não se falava. Na Hoje minha não, hoje geração, já que a minha geração, os pais escondiam a criança que tinha um problema neurológico. sim, sim. E hoje, graças a Deus, isso vem mudando, né? E a gente precisa, como profissionais da saúde, como agentes da saúde, a gente precisa estar pronto para atender esse público. Esses dias mesmo eu fiz uma mentoria com um grupo das meninas do SENAC, que o trabalho de conclusão de curso delas é voltado a isso, ao atendimento da criança com alguma alteração, como autismo, Down, TDAH, todas essas alterações. E foi muito legal, né? Porque a gente percebe que as pessoas estão focadas nisso, né? Preocupadas com isso, no acolhimento dessa criança, no atendimento, da gente estar preparado, né? Mas eu falo que com carinho, com amor, com respeito, a gente consegue chegar lá. Então, hoje, no momento profissional, eu consigo sim, assim que essa criança chega, a gente consegue ter uma avaliação clínica ali, mas os pais já chegam abertamente e falam sobre o assunto, e eu acho que tem que ser assim, a gente tem que falar abertamente. Afinal de contas, nós somos profissionais da área da saúde, né? E não Exatamente, adianta esconder coisas que vão acabar aparecendo de alguma forma, né? com certeza. E Os pés falam muito sobre a gente, né, Jaque?
Muito, muito. É o que eu falei, né? Os pés é a nossa base, é a nossa raiz, né? Então, eu acho muito engraçado que assim, acontece isso com você, né? A gente, da primeira vez a pessoa fala assim, ai, eu tô com vergonha do meu pé, né? E o Ah, pé, muito, muito. muito, né? E é muito isso, né? O autocuidado. Então a pessoa, ai, eu tenho, ai, meu pé é feio, ai, meu dedo é feio. Eu falo, gente, pé não tem que ser bonito, o pé tem que ser funcional, né? A É gente verdade. precisa ser funcional. Então, se é um pé que te leva onde você precisa, se é um pé que você não sente dor, tá lindo, tá maravilhoso. Mas o pé mostra muito, né? Sobre o que a gente é, né? Aquilo que a gente viveu, as experiências, né? O estilo de vida. Então, o pé diz muito sobre a gente, com certeza. Muito legal, muito legal. Você gostaria de falar mais alguma coisa que a gente não conversou e que você acha importante as pessoas saberem? Nossa, eu acho que a gente falou, assim, todos os pontos principais, né? A questão do calçado, é, o que eu queria trazer, né, Valéria, já que a gente está falando sobre isso, e acredito que profissionais também da área da podologia vão ouvir esse podcast, é que atender criança não é tão complicado como as pessoas pensam, né? Eu percebo muito das colegas, assim, que acabam me dando um feedback pelas redes sociais, pelo Instagram, que tem dificuldade de atender criança, que tem medo, que na hora do choro a pessoa e o profissional perde o equilíbrio na hora do atendimento, né? E eu queria deixar, assim, um recado que é muito bom, o carinho depois, né? O É abraço, o muito beijo. gratificante, né? Porque é Gente, não, genuíno. não tem preço, assim, sabe? É uma coisa, assim, que eu falo, gente, eu sou muito grata, porque eu vivo isso todos os dias, de receber o carinho de uma criança, e a gente sabe que é sincero, que é amor de verdade. Então, se é uma coisa que você tem vontade, gosta, foca, porque vale muito a pena. E realmente essas crianças, porque os pés têm um futuro aí maravilhoso. Que legal, Jaque. Quer falar um pouco dos cursos novos? Então, uns spoilers. Bom, Isso. tá chegando o curso de podopediatria. Eu acredito que vai ser o mais completo do nosso segmento. Eu estou preparando com muito carinho, com muita atenção, colocando informações extremamente relevantes. Vamos ter mentorias, vamos ter aulas práticas, aulas gravadas. Então, assim, estou muito feliz. E agora estamos em janeiro. Agora, fevereiro, eu vou para Manaus, levando a podopediatria. Eu falo que a podopediatria abriu, assim, um universo para mim. Fevereiro, né, que é o Congresso Internacional de Podologia. Abril, vamos ter Belo Horizonte, para o Chile, né? Chile vai ser muito legal também. Esse que eu vou para fora do país e vou pela minha profissão e vou porque busquei a podopediatria. E aí depois vão ter outros aí no decorrer do ano Se e vai Deus ser muito quiser. legal. Se Deus vai se ver. Você é nosso orgulho. E vou, né? É uma felicidade muito grande. Queria agradecer novamente pelo convite. E eu tenho certeza que esse seu projeto, que o Podocast vai muito longe. Se Deus quiser. Agora eu queria que eu peço para todo mundo deixar uma mensagem, seja o que for, seja uma frase que você gosta, alguma coisa que você siga, ou uma mensagem para outros colegas que estiverem estudando, o que você quiser falar. Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive foi de um curso que eu fiz recentemente, que chama Dale Carnegie. É um curso, um treinamento de performance pessoal, que fala que tá um forte desejo nas outras pessoas. Então,
um forte desejo nas pessoas, com sinceridade, com carinho e com amor. E a gente precisa colocar ação nas coisas, colocar as coisas para acontecer. Então, basicamente é isso. Desperte desejo nas pessoas. Nossa, muito legal isso. E é verdade. E quando é real, quando é verdadeiro, quando é genuíno, a gente percebe, né, Jaque? Com certeza, com A gente certeza. percebe, não tem jeito. Porque tem que ter a ver com propósito, né? Tem. Esses dias eu estava conversando com o Marley, que inclusive é um paciente amigo nosso, né? Que ele trabalha com essa parte de marketing, é, de preparar toda essa parte do curso, ele que está fazendo isso para mim, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, de fazer de uma forma intencional, com propósito, porque tem muitas pessoas que fazem por dinheiro. Ah, eu vou fazer por dinheiro. Ah, eu vou fazer porque isso dá dinheiro. Não. Se É, você não tiver um propósito real naquilo, se você não quiser de fato ajudar as pessoas, não vai prosperar. É um passo para frente e dois para trás. com Então certeza. precisa ser verdadeiro, precisa E ser quando a gente genuíno. fala de propósito, não sei se você vai concordar comigo, é sobre tocar a vida do outro, né? A É, gente só consegue ser feliz quando você toca a outra vida. é, Senão não tem graça. É muito mais satisfatório, e já tem pesquisas que falam sobre isso, a ciência fala sobre isso, que quando você desperta para o outro, faz alguma coisa de bom para o outro, a tua felicidade ela reverbera durante muito mais tempo do com que quando o certeza, benefício é próprio só. É com momentâneo, certeza, né? É perene, né? E exatamente. é muito gostoso você conseguir fazer, poxa, eu fiz isso, nossa, eu não falei nada e a pessoa ficou bem, eu só fiz tal coisa, eu fiz uma profilaxia naquele cidadão que estava todo machucado emocionalmente, Emocionalmente, né? E ele ficou tão feliz, ele gostou do meu trabalho. Por quê? Porque eu dei atenção para ele. Foi isso que eu fiz. Eu exatamente, enxerguei ele. Eu me exatamente. preocupei em saber o que ele estava sentindo. E é isso. E E o, isso e é o muito nosso, importante. e o nosso trabalho vai ser isso. Eu falo que a podologia já mostra muito daquilo que a gente é. Quando você escolhe ser podólogo, você escolhe ser. É isso aí. Quando você atende uma pessoa, ela está com dor, ela está sofrendo. Se você ficar 1 hora com dor de cabeça, se você ficar 5 dias com dor de cabeça, o seu estado emocional ele decai muito. Então, quando uma pessoa está muito tempo com uma dor, ela está sofrendo. Então, vamos supor, às vezes, um calo, uma unha encravada, o que for. A pessoa vai e você consegue sanar aquilo, é de um alívio, é de um conforto, é de uma satisfação. E a pessoa fala: Eu posso te dar um abraço? Eu estou É. muito feliz, eu estou muito aliviado. E você sente aquela energia positiva. Isso, gente, não tem preço. Não, não tem E mesmo. é Essa isso que nos troca. E é isso que nos motiva a acordar todos os dias, a ir trabalhar e fazer o que precisa ser feito, E o né? dinheiro é consequência, né, Jaque? Exatamente. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, Com né? certeza. É a consequência de um trabalho. Voltando ao que nós falamos em off, dá muito certo até dar errado, quando a gente só pensa no dinheiro, né? É isso mesmo. É um para frente e dois para trás. Com certeza. Jaque, deixa tuas redes sociais aí, onde as pessoas te acham. Bom, Instagram é onde eu compartilho muito, né, das minhas informações, que é o podóloga Jaque Gerino. O Facebook também tá com Eu o nem uso mais mesmo, né? Facebook, Eu Jaque, também nem não uso. uso, gente. Então, assim, o principal é realmente o Instagram. Posso pedir só uma palhinha que eu lembrei de um negócio? Você Sim, falou no Instagram
Hum, sobre esmalte em unha de criança. sim. Pô, eu achei Então, legal aquilo. E, inclusive, você citou que mesmo aqueles que são especiais para criança, ele ainda tem uma química, alguma coisa que não é bacana, né? na verdade, naquele dia que eu fiz, porque na verdade foi um store que eu fiz, porque eu atendi uma menininha que ela estava com paroníquia, que paroníquia é a inflamação da cutícula, vamos dizer assim, né? A cutícula, ela rompe e prolifera bactéria, inflama, dá pus, dor, né? E aí, isso acontece em criança, né? Porque criança acaba que manuseia muito, tem contato com coisas, e pode acontecer. Mas o esmalte, na criança, provoca, né, a paroníquia. E aquele dia eu atendi uma menininha, e aí depois eu gravei esse store, e aí teve muito feedback no store. Eu falei, poxa, eu vou fazer um Reels disso daqui. E menina, bombou, assim, tá Bombou. viralizado. Não, eu achei Foi sensacional. muito legal. O que que acontece? O esmalte, ele tem solventes e tem ativos, né? Como o formaldeído e o tolueno, que é extremamente tóxico. E nós estamos falando do Inclusive, esmalte normal ou esmalte de criança? o esmalte normal. Porque Tá. muitas mães passam o normal na criança. Sim, sim. E o de criança, muitas vezes, quando você lê ali que está escrito hipoalergênico, o que que isso quer dizer? Hipoalergênico. Menor risco de dar alergia. Não quer Hipo, dizer que não vai menos. dar. Exatamente, não quer dizer que não vai dar. Então, quando está escrito esmalte infantil hipoalergênico, a mãe acha que, não, isso aqui não tem, não vai dar alergia. Mas quer dizer que tem menos risco, ou seja, esses ativos, né, esses solventes e plastificantes, né, porque vira uma borracha em cima da unha, vira um plástico em cima da unha. Então, Sim, esses solventes, esses plastificantes que tem no esmalte, tem menor quantidade, mas não que não tenha. O que que a mãe entendi. pode utilizar? O Toxifree, que aí ele é livre de toxicidades. E o esmalte à base de água, que na hora que a criança lava, ele sai. Eu Esse comprei não. um para minha neta da Barbie. É água. Uhum. É a É base água. de água, você lava, ele sai na hora. E Ele ela sai. chora porque ele sai. Ah, por isso que muitas mães, elas insistem em colocar de adulto, porque as crianças querem ficar de esmalte. É, Por quê? Porque muitas vezes a mãe usa e a criança, a menina, vê a mãe como referência. E aí quer usar sim. também. Então, assim, procura comprar o Toxifree ou a base de água. Se for para escolher, eu prefiro não passar nada, tá? Sim, Eu prefiro sim. passar um hidratante, um olhinho Johnson ali de lavanda, hidratar, perfeito. Mas já viu, né? Criança, perigoso até ficar doente. É. Então tem essa questão. Agora, o esmalte mesmo de adulto, não passar nunca na criança, que é altamente prejudicial, pode causar alergia. A criança pode colocar no olho, pode dar alergia nos olhos, né? A E a criança pode pôr pessoa na. nem relacionar com o esmalte, né? E nem A mãe relacionar. nem relacionar com o Exatamente. Às esmalte. vezes passa o esmalte na criança, passa 2 dias, o olho fica todo vermelho. Tá com conjuntivite. E É, não é alergia do esmalte. Ou é a criança verdade. começa a se coçar. Tô com alergia. E não é, e é do esmalte. Então, Ah, dentre os cosméticos, o esmalte é o lixo do lixo. Vamos dizer assim, para gravar entendi. bem. Então, não Entendi. passe esmalte de adulto em criança. Isso é, assim, ó, um crime. Nossa, ainda bem que eu lembrei a tempo, porque eu Não achei é? sensacional aquele rios que você Fo- fez. Ficou muito legal. Já que eu adorei nosso papo. Eu também, Adorei, gostei Valéria. Nossa, muito muito. feliz. Estou muito feliz de você ter aceito o meu convite mais uma vez, sem rasgação de Imagina. seda. Foi muito Isso, eu que gostoso te agradeço. conhecer um pouquinho melhor. Igualmente, E viu? vamos para o CIAP. Vamos para o CIAP, sem Eu vou dúvida. tietar e tirar foto de Isso novo. mesmo, vamos, vamos. Eu sempre brinco aqui em casa, gente, para trás nem para dar impulso, só para frente. Exatamente, Não é? Vamos que exatamente. vamos.
Jaque, muito obrigado, tá? Boa Obrigado, viu? noite. Eu te Igualmente. agradeço. Eu sei que esse papo vai elucidar a cabeça de muita gente, Se Deus quiser, essa é a é, intenção. tá bom? E obrigado. Eu só posso te agradecer, tá Eu que bom? agradeço e virão mais, com certeza. Obrigado. E vamos bater um outro vamos fazer um outro bate-papo com o Dr. Léo, que é Vamos. ortopedista pediátrico, numa nova oportunidade, porque eu já marquei com ele mesmo sem falar contigo. Fez muito bem. Vai ser um Então, prazer. então tá combinado. Um beijo grande no coração e até mais. Até, um beijo. Tchau. Tchau.